Pessoal, o intuito da nossa aula aqui hoje é mostrar para vocês uma abordagem da nossa equipe, né, do Elite TAF, para quem está começando aí na sua jornada para o TAF. O intuito aqui não é estabelecer uma fórmula pronta. O que eu pretendo mostrar aqui para vocês é uma linha de raciocínio que vocês consigam replicar de acordo com a sua necessidade. Vocês vão conseguir ver o que eu estou falando aqui, vocês vão pegar os pilares, assim, os princípios, e vão conseguir aplicar no treinamento de vocês. Então, sem mais delongas, bora. Primeiramente, a nossa equipe é formada pelo Adriano Verame, o Gabriel Boni e por mim, Lucas Cardoso, que ministrarei a aula aqui para vocês hoje. O Adriano está de Covid e o meu irmão Gabriel Boni está no suporte. Ele que está vendo o chat aqui, então se tiver alguma dúvida, eu não vou estar de olho no chat, mas ele vai estar, pode mandar que ele me repassa e a gente vai conversando. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa pode mandar que nós vamos conversando. Pessoal, antes de começar, de fato, sobre a temática da nossa aula, vocês aí são fãs dos filmes da Marvel, vocês gostam de ficção, ou mais ou menos? Se vocês são fãs, né, acompanham os filmes da Marvel aí, vocês sabem que o cara aqui de azulzinho é o Capitão América, e que ele está lutando contra um dos arquirrivais dele, né, contra o inimigo Caveira Vermelha. Daqui a pouco vocês vão entender como que essa história tem a ver com o TAF de vocês. Aqui, ó, o que acontece? O Steve Rogers, né, ele era um cara bem magrinho, mas ele era cheio de vontade aí, de ser patriota, ajudar o país. E aí, o que acontece? Ele passou por um experimento, né? Eles fizeram diversos testes lá. Ele nem poderia entrar no exército, né? Porque ele era muito magro, muito baixo, muito fraco. Só porque eles deixaram ele entrar e quando ele foi fazendo ali a progressão, eles fizeram um teste de coragem, que eles jogaram uma granada e a tropa toda fugiu e ele pulou em cima da granada para salvar seus compatriotas, seus amigos. E com isso, eles identificaram que ele, assim, não tinha a força externa necessária, mas internamente ele era um cara ali cheio de vontade, cheio de atitude, e isso poderia ajudar. Então, o que eles fizeram? Eles aplicaram nele um soro de super soldado, e aí sim, o Steve Rogers, aquele cara franzino magrelo, virou o Capitão América. E quando ele virou o Capitão América, ele foi lá, enfrentou o Caveira Vermelho, e deu um pau no Caveira Vermelho. E o que essa história tem a ver com o TAF? Se o Steve Rogers, magrinho, tivesse ido direto lá no Caveira Vermelho, aí sim ele tinha tomado um pau. Mas o que acontece? Ele passou por uma transformação. Ele foi evoluindo, e quando ele se transformou no Capitão América, ele enfrentou o Caveira Vermelho. E o que isso tem a ver com o TAF? A gente vê muita gente que nunca fez nenhum tipo de exercício, está assim, na estaca zero em relação ao exercício, e quer ir direto para a performance máxima do TAF. E se a pessoa queima algumas etapas, fica mais difícil para ela. Seria como o Steve Rogers magrinho e lutar com o Caveira Vermelha. Só vontade não adianta, a gente tem que ter as habilidades também, correto? É isso que nós pretendemos fornecer com essa aula para vocês. Primeiramente, nós gostaríamos de mostrar para vocês como é o planejamento até a aprovação no TAF que a gente segue, uma linha de raciocínio. A fase 1 é uma autoavaliação. A fase 2 é o início ao exercício. O intuito dessa fase é aprender a movimentar-se. A fase 3, aí já seria utilizando os testes do TAF, seria um raio-x para ver como que seu corpo está e como que ele está respondendo àqueles testes ali que são aplicados no TAF. A fase 4 é uma fase de direcionamento, é uma transição entre a fase que você estava aprendendo a se movimentar e você vai começar a fazer alguns exercícios que são mais semelhantes aos testes que são cobrados no TAF. E por fim vem a fase 5, que é uma fase específica, onde a gente treina mais específico para o TAF, pensando em progressões, mas ainda assim utilizando alguns exercícios gerais com o intuito de prevenir lesão, mas nesse sentido mesmo, de prevenir lesão e manter a performance. E por fim, vem a correção de pontos fracos. É normal, ao decorrer do treinamento, a pessoa ser muito forte em alguns pontos, mas ela ficar ali fraca em alguns. Por exemplo, a pessoa é muito boa de abdominal, é muito boa de corrida, mas desenvolve muito pouco na barra fixa. Ou então a pessoa é muito boa na barra fixa, mas a corrida é um desastre. Então vem essa parte de correção de pontos fracos. Esse é o nosso planejamento que nós utilizamos com os nossos alunos. Mas esse planejamento, ele não é rígido, ele não é engessado, porque esse planejamento, ele sofre modificações dependendo do tempo que a gente tem, porque o concurseiro, no geral, é um cara imediatista. Eu acredito que nem o concurseiro, é o brasileiro, né? Eu não tive acesso a muitas outras culturas, mas eu sei que o brasileiro, ele gosta de sair faltando 5 minutos para chegar, e é mais ou menos desse jeito. Então, o concurseiro, geralmente, ele não começa a se preparar 2 anos antes, não. O cara começa ali faltando 30 dias, e geralmente, tendo fé, tudo dá certo, né? E outro ponto que pode modificar aqui no planejamento é o estado de treinamento da pessoa. É muito comum a pessoa que está treinando para o TAF, ela já tem uma bagagem ali de treino na musculação, ou às vezes em outro exercício, crossfit, ou a pessoa gosta de correr, fazer uma caminhada, ou gosta de andar de bicicleta. É assim, é aquele atleta de final de semana, né? O cara gosta de jogar uma bolinha. Ou a pessoa, então, ela pode ser aquela pessoa que praticava algum exercício, tem uma bagagem com exercício, com esporte, mas a partir de certo momento
Mas a partir de certo momento, a pessoa, talvez até pela demanda de estudo e trabalho, a pessoa tem que parar de se exercitar, então assim, ela cai naquele quadro de sedentarismo, e tem aquela pessoa que ligou o foda-se pro exercício e está seguindo a vida tranquilamente. Às vezes a pessoa aí, nesse caso, ela está só estudando para o concurso, às vezes ela nem não tinha pensado direito que no concurso que ela ia fazer tinha o teste de aptidão física. É comum, às vezes, a gente se deparar com a situação, a pessoa procurar a gente de última hora e falar, não, nem sabia que meu concurso tinha TAF, agora que eu fui olhar direito. E aí é muito comum as pessoas que têm essa característica estar acima do peso. Então, pensando nisso, nós elaboramos essa aula. Então, como que você vai saber qual nível que você está? Você vai saber no qual nível que você está, se você está no nível de um atleta de final de semana, se você é um ex-praticante de exercício de atividade física, ou se você é o cara que ligou o foda-se para o exercício. Para a gente saber, na nossa metodologia, no nosso método, nós utilizamos questionários. Nós utilizamos basicamente 2 questionários. Um que é o do Parkier, que esse do Parkier ele serve mais para ver se a pessoa tem algum problema de saúde, se tem histórico de problema de saúde, principalmente cardiovascular na família, e o outro, que é assim, de maior importância, não que o primeiro não seja, mas em relação a nivelamento para o TAF. É para saber se a pessoa está acima do peso, se ela tem dor, se ela estava se exercitando ou não, porque de acordo com a resposta que essa pessoa dá, a gente direciona ela para algum nível. Se, por exemplo, ela falar que ela tem dor, que ela é iniciante, que ela nunca praticou exercício e está acima do peso, então a gente sabe que essa pessoa é iniciante. Ou então se a pessoa fala que ela já exercita há mais de 6 meses, mais de 1 ano, ela treina muito bem, ela gosta de treinar, então a gente vai direcionar ela mais para um intermediário ou avançado. Para a gente saber se ela é intermediário ou avançada, a gente pede que a pessoa realize os testes que é exigido no edital dela. Aí, a partir do resultado que ela apresenta no teste, a gente direciona para uma das fases. Aqui, nós vamos abordar pensando que a pessoa é iniciante. Como que deve ser esse começo? Como que deve ser a arte inicial? Aqui nós vamos considerar o seguinte quadro, que é até bem comum, que é quando a pessoa tem pouco tempo para treinar, o edital ali, o TAF dela já está próximo, tem ali 1, 2 meses para ela treinar, e ela está acima do peso, que é muito comum. A maior parte da população está acima do peso, então o concurseiro não vê essa regra, né? Quando a pessoa vai focar nessas condições, onde ela deve focar? O passo número 1, pessoal, é ler o edital. Por que tem que ler o edital? Parece até óbvio. Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que vocês vão entender melhor por que é tão importante ler o edital com detalhes. Porque geralmente quando a pessoa vai fazer concurso, é comum demais a pessoa só olhar o cargo, a remuneração do cargo e assim, mas o conteúdo teórico, né? Às vezes ela olha ali, tem TAF no meu concurso, mas às vezes ela não lê de forma tão minuciosa. Aí o passo número 2 é ver quanto tempo a pessoa tem até o TAF. Porque de acordo com o tempo que ela tem, é que a gente vai programar melhor o treinamento. Mas aqui, lembrem-se que nós vamos considerar que a pessoa tem pouco tempo até o TAF. Em média ali, 2 meses. O passo 3, a pessoa vê quantos dias disponíveis na semana ela tem para treinar. O passo 4, eu vou mostrar para vocês como deve ser a escolha dos exercícios para vocês não perderem tempo, não ir para academia para fazer treino à toa. O passo número 5, aí vem o monitoramento, para ver se aqueles exercícios que você escolheu, para ver se a forma como você está treinando, você está gerando desempenho. Porque se você estiver treinando adequadamente, você vai ver melhora na sua performance semana após semana. Se a gente tiver mais tempo até o concurso, nesse caso, a gente pode ir mais tranquilo. Aí, a fase inicial, ela não vai ser dessa forma. A fase inicial, ela vai ser mais preparando o seu corpo, criando estrutura ali para você não se lesionar durante a sua preparação para o TAF. Fechou essa fase do monitoramento, que esse monitoramento ele deve ser semanal, no máximo quinzenal, você testar ali para ver se você está melhorando nos testes do TAF. Aí vem a fase 6, que é refinar, que é a correção daquilo que não está dando certo. Pessoal, aqui eu vou dar um exemplo para vocês verem o tanto que é importante a gente ver direitinho o que está no edital. Por exemplo, você leu lá no seu edital, tem corrida, abdominal, a corrida aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque semana que vem o Gabriel vai dar uma aula justamente sobre corrida, sim, vai ser uma aula excelente, falando sobre velocidade, frequência, então não vou entrar tanto em detalhe na corrida. Aí você viu que também no seu edital tem barra fixa e flexão. Aí, você viu lá que tem barra. Quando você entra para ver, se você não lê direito o que tem no edital, olha para você ver o que é importante. A barra fixa, ela pode ser com pegada pronada. Quando a pegada é pronada, as costas da mão ficam para o lado do seu rosto e a palma da mão fica para frente. Quando a pegada é supinada, inverte. A palma da mão fica para o lado do rosto e as costas da mão ficam para o lado de fora. Por que isso é importante? Porque se você tem pouco tempo até o seu concurso, você deve treinar exatamente a mesma pegada que é cobrada no edital. Porque existe até um grau de transferência. Se você treinar de um jeito, você vai conseguir transferir um pouco da força que você ganhou desse jeito para outra pegada. Mas se você tem pouco tempo, é melhor você focar na pegada que é cobrada no seu edital. Então, se, por exemplo, lá no seu edital fala que tem barra fixa e a pegada é pronada, desde o primeiro dia na academia, você já vai fazer só com a pegada pronada. Você não vai nenhuma vez fazer com a pegada supinada, tá certo?
Então, você tem que ver lá no seu concurso também como que é a execução, como que é cobrado. Lá no seu edital é cobrado a barra fixa isométrica, ou seja, você só tem que subir, passar o queixo e segurar, como é muito comum no caso dos concursos para o sexo feminino, ou então ela é dinâmica, você tem que fazer repetições, subir até passar o queixo e esticar ao máximo. Isso também, pessoal, se lá no seu concurso pede barra fixa isométrica, não tem porquê, você tendo pouco tempo para treinar, você ficar fazendo repetição dinâmica, passando o queixo. Desde o primeiro exercício que você for fazer na academia, com pouco tempo, você já pode começar fazendo mais isométrico mesmo. Às vezes, na primeira semana, é interessante até você fazer algumas repetições ali dinâmicas para você aprender um pouco a coordenar melhor seu corpo. Mas dentro dessa primeira semana já é interessante você já começar a treinar isométrico. É importante você ver se o seu concurso ele tem caráter classificatório ou classificatório e eliminatório. Porque se for eliminatório, você tem que ficar de olho mais... É até ruim falar isso, mas você tem que ficar de olho no mínimo, pelo menos, né? Você tem que conseguir atingir pelo menos o índice mínimo. Agora, se ela é eliminatório e classificatório, então você deve focar no máximo. Porque cada repetição que você fizer ali, você está deixando 100 concorrentes para trás, você está deixando 200 para trás. E um a menos que você fizer, 200 pessoas vão passar na sua frente da mesma forma. Então, é muito importante você ficar de olho em todas essas coisas que eu coloquei aqui, na execução, no tipo de pegada, no caráter do concurso e nos índices. Agora, pessoal, ok, você leu lá no seu edital, você sabe exatamente a forma que é cobrado. Vou criar uma situação hipotética aqui. Lá no seu edital é cobrada a barra fixa dinâmica, a pegada ela pode ser supinada, ou seja, palma da mão para o lado do seu rosto. O concurso ele tem caráter classificatório, então você tem que ficar de olho no índice máximo. Então, quantos dias na semana disponíveis você tem para treinar? Será que quanto mais dias é melhor? Ou vocês acham que é pior? Fala aí no chat, por favor. Pessoal, não sei aí qual é a ideia da maioria, mas é o seguinte. Quanto mais dias vocês treinarem, nesse caso, quando vocês têm menos tempo, é melhor. E vocês vão entender a justificativa agora. É muito comum a gente ouvir por aí, se você treina, você tem que esperar 24 horas para o seu corpo regenerar. Mas nesse caso, pessoal, a gente não vai fazer aquele treinamento convencional de academia. A gente não vai lá para fazer 3 séries de 10, 3 séries de 12. A primeira semana, o intuito é aprender a se movimentar. Então, você não precisa ficar fazendo muitas repetições. Porque quando o nosso corpo é exposto a um estímulo novo, ou seja, a um tipo de movimentação diferente, ali com resistência diferente, com esforço diferente, ele vai responder isso com dor. É uma forma de proteção do nosso corpo. Então, se você vai treinar mais vezes na semana, você não tem que se destruir de início. Você vai começar pensando só na execução do exercício. Você vai fazer o exercício sem um grau de dificuldade elevado. Você vai falar, mas está fácil. A intenção é ser fácil mesmo. A intenção é só você aprender a se movimentar na primeira semana. Então, com isso, você pode treinar mais vezes na semana, porque você não vai estar gerando dano muscular, você não vai estar gerando uma sobrecarga articular muito grande. Então, o intuito é você treinar mais leve, aprender um movimento e, a partir desse aprendizado, você fazer progressões em intensidade, em volume, como eu vou explicar aqui para vocês. Professor, mas eu treinei lá na academia ontem, hoje eu vou lá agora, só porque tô doendo, meu braço tá doendo, as costas, ontem eu fiz lá pulley, e tá doendo, tá dolorido. Eu posso treinar assim mesmo, doendo? E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Sim, pessoal, pode treinar. Como eu falei, a dor, ela é uma manifestação de estímulo novo no nosso corpo. Existem vários tipos de dores, mas nesse caso, da forma como eu instruí vocês aqui a treinarem, vocês não vão estar gerando microlesão no músculo, não vai estar gerando sobrecarga articular grande. Então, essa dor é só uma manifestação do corpo que você foi exposto a um estímulo novo, a um estímulo diferente. É diferente da dor do marombeiro, que foi na academia e fez 10 séries de agachamento com 100 quilos de cada lado. Esse cara está morrendo de dor porque ele está cheio de microlesão no corpo. E então, uma resposta do corpo é inflamar para regenerar esse músculo. Então, a dor do marombeiro é diferente da dor de quem está começando a treinar, tá certo? E aí, o próximo passo. Quais os melhores exercícios? Porque quando você vai começar lá na academia, no primeiro dia, ou então até treinar na praça, tem 1 milhão de exercícios que você pode fazer. Mesmo exercício ao ar livre, você pode fazer um monte de exercício. Se for na academia, então, aí aumenta aparelho, aumenta halter, é uma infinidade, corda naval. Qual que é o melhor exercício que eu posso fazer? O melhor exercício, para quem tem pouco tempo para treinar para o TAF, é aquele que mais se assemelha com a execução do que ele vai fazer no dia do teste. Por exemplo, se no seu teste tem barra fixa, uma sugestão que para você que vai começar a treinar na academia é fazer o pulley. Escolher o pulley como um exercício que está no seu treino. Tem flexão? Você vai escolher o supino. Tem salto no seu teste? Escolha agachamento. Escolha poucos exercícios e dentro desses poucos exercícios você vai fazer progressões. O intuito aqui não é você fazer 1 milhão de exercícios, é você fazer poucos exercícios e se tornar especialista naquele exercício. Porque todos esses exercícios aqui, eles fornecem um grande grau de transferência de força para os testes do TAF. Porque a partir do pulley, à medida que você, por exemplo, a primeira semana, você foi lá, fez o pulley bem leve, aprendeu, está coordenando o movimento, está tendo um bom controle de ombro, de escápula, de braço, está direcionando a força, está conseguindo passar ali o pulley, descer ele até abaixo do queixo. Então, a partir da segunda semana, o intuito já é progredir peso nesse exercício. Porque lembra que quando você vai fazer a barra fixa, você vai estar deslocando o peso do seu corpo. Então, se você pesa 70 quilos, você fica fazendo o pulley com 25,
vai resolver muito pouco para você. Você tem que conseguir fazer o pulley com mais de 70 quilos. Porque quando você for fazer a barra fixa, além de estar puxando 70 quilos, igual você vai estar puxando o pulley, lá na barra fixa, o seu corpo tende a balançar. Então, você vai ter que puxar 70 quilos e manter seu corpo estável. A mesma coisa nesses outros exercícios. Você vai dominar a execução ali na primeira, no máximo segunda semana, e a partir disso vai fazer progressão de peso. E aí, pessoal, a partir disso, é só um ciclo. Você vai monitorar o seu desenvolvimento, você vai refinar aquilo que não está legal e vai progredir em todos os exercícios. Pessoal, o que tinha de mais teórico, assim, para passar para vocês, eu me esforcei aqui para ser o mais prático possível, trazer um direcionamento que você consiga assistir a aula e já comece na segunda-feira ou até amanhã mesmo a aplicar isso na sua prática. A proposta era essa. Eu vou só dar uma ressalva aqui, no caso de quem treina em praça, por exemplo. Às vezes a pessoa não treina em academia. Nesse caso, em vez dela fazer o pulley, ela pode começar fazendo na barra fixa, na paralela, daquela mais baixa, usando o peso do corpo para subir o corpo, usando a força da perna para subir o queixo acima da barra. Se não tem supino na praça, né, obviamente não vai ter, você pode começar fazendo a flexão de joelho, agachamento, você pode fazer o agachamento lá na praça só com o peso do seu corpo. E dentro desses exercícios, você vai fazendo progressões também. Tem até um vídeo lá no nosso Instagram, que eu abordo justamente essa questão de você, quando você não treina em academia, você fazer uma progressão até você conseguir fazer a primeira barra fixa. Não sei se vocês viram lá, mas tá lá no nosso Instagram, pode procurar, ou se não encontrarem, pode mandar mensagem.